Graça e paz, meus amados irmãos, irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adelso Ferreira, sou pastor das Igrejas Batista da Provisão, aqui no sul de Minas. Hoje eu quero falar com você acerca da consciência cristã para com Deus ou acerca de Deus. Nós vemos em 2 Timóteo, eu quero que você, se puder me acompanhar com sua Bíblia, eu faria questão disso para que não fique somente em minhas palavras. É um tema meio complicado às vezes de entender para alguns, mas aqueles que já têm uma certa, vamos dizer, caminhada cristã, eles vão compreender perfeitamente o que eu quero te dizer hoje. Hoje nós vemos aqui, em 2 Timóteo capítulo 1, a Bíblia diz assim, no versículo 10: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo aqui está falando acerca de seu ministério, Paulo aqui está falando acerca de Deus e da sua consciência acerca de Deus. Hoje eu quero falar com você um pouco acerca de consciência e de subconsciência, ou seja, o consciente e o subconsciente do ser humano, que é praticamente a nossa razão e aquilo que nos diferencia dos animais. Nós somos seres racionais criados para a glória de Deus. A consciência ou a consciência é uma qualidade da mente, é uma qualidade que é considerável a abranger tais subjetividades, autoconsciência e capacidade de perceber entre si e entre o ambiente em que vivemos. É um assunto muito pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, neurologia e ciência cognitiva, ou seja, o homem, o ser humano, ele é o único ser capaz de fazer uma introspecção, olhar para dentro de si mesmo e ter consciência do ambiente em que vive e das coisas relacionadas a essa sua consciência. Também podemos encontrar uma raiz possível formada da junção de duas palavras no latim, conscius e sciens, que quer dizer conscius, quem sabe bem o que deve fazer, sciens, conhecimento que se obtém através da leitura, através de estudos, através de instrução. Por que eu estou começando a te dizer acerca da consciência e também vou falar acerca do subconsciente? Porque nós podemos ver que o ser humano, ele se difere dos animais pelo fato de ele conhecer a si mesmo. Os animais, eles não podem se conhecer a si mesmo. Veja esse animal quando a sua imagem ela é refletida no espelho. Provavelmente, se ele tivesse uma consciência de si, se ele pudesse se subjetivizar para dentro do seu consciente, da sua pessoa, do seu ser, ele saberia, ele teria a iluminação em seu raciocínio de que a imagem projetada ali é a imagem de si mesmo. Mas ele não tem essa capacidade ou essa faculdade mental que é dada somente aos homens, aos seres humanos, homens ou mulheres. Então, ele luta contra si mesmo, como podemos ver aí na imagem do vídeo. O ser humano, ao contrário, quando olhamos para essa outra imagem, o ser humano, ao se observar, ele conhece bem quem ele é. Ele sabe
quem ele é, ele entende quem ele é, ele raciocina, ele tem a capacidade reproduzida na sua mente acerca de si mesmo. Então isso nos difere dos animais. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar hoje acerca da consciência de Deus no ser humano. Se você é um cristão, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa ter essa consciência de quem é Deus, para que você possa servi-lo com fidelidade, como Paulo aqui descreveu a sua máxima de conhecimento de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. O subconsciente já é uma área diferente da nossa mente. Eu posso dizer que o subconsciente é o local onde fica guardado, organizado e até armazenado imagens e coisas que propriamente nós temos consciência delas. A mente subconsciente, eu anotei aqui para a gente estar explicando certinho para você, é a mente no ser humano se encontra num nível pouco mais profundo do que o consciente. Ela tem acesso a todas as nossas memórias passadas e as que gerou em nós ou gera ainda alguma forma emotiva, alguma forma afetiva ou sentimental através das lembranças. O objetivo dessa mente subconsciente é controlar e tentar guiar a nossa vida por meio de tudo o que não compreendemos ainda, mas que pode ser ou ir se tornando o controle do ser humano no seu consciente. Por exemplo, a ideia de quem é Deus. Todos os seres humanos, eles têm em si a ideia de quem é Deus, mesmo que de uma forma diferente a qual o cristianismo ensina. Porque quando os gentios, olha o que diz Romanos capítulo 2, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testemunhando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. No fundo da própria consciência, o homem descobre a lei que não se impõe por si mesmo, mas a qual ele deve obedecer. Essa voz ou essa consciência da lei está sempre a chamar a atenção do ser humano para o bem, orientando ele, mostrando a ele acerca do que é mal. Então ninguém pratica o que é mal em decorrência de não saber, de não ter aquele alarmezinho da subconsciência de que aquela situação não pode ser praticada, aquela situação não vai lhe trazer benefício, aquela situação pode lhe gerar uma complicação. O homem tem no coração a lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, ou até mesmo por ela ele ser orientado. Basta ali ele querer ou não querer. Isso não registra o nome da pessoa ou a vida desse homem no livro da vida, mas lhe dá consciência de que essa subjetividade no subconsciente é uma voz proveniente de uma lei espiritual de Deus que lhe coloca entre o bem e o mal. Essa lei de subconsciente, agora preste atenção, na nova era, ou na literatura da nova era e da autoajuda, acredita que técnicas como autossugestão e afirmações positivas podem ajudar o subconsciente a influenciar na vida de uma pessoa, até mesmo curando doenças e trazendo evidências de um poder humano que, envolvidos essas crenças no Evangelho, traz poder à teologia da prosperidade e da autoafirmação.
confundindo assim as pessoas, essas ações, como sendo um operar de Deus. Vendo um exemplo que um estudioso dá acerca do subconsciente, num vídeo do YouTube, ele fez uma pergunta: quantos casais de animais Moisés colocou dentro da arca? E ali as pessoas, sem parar para analisar a pergunta, sem pensar, começaram a dizer a quantidade, sem analisar o fato de que foi Noé. Noé que foi aquele que conduziu a arca diante do dilúvio. Mas tudo isso ele fez para mostrar que o subconsciente, ele grava os aspectos que a memória produz acerca daquilo que conhecemos, mostrando que a memória bíblica daquelas pessoas estava praticamente correta, alinhada no subconsciente, que precisava subir para o consciente, e a pessoa, com um momento ali de atualização na sua mente, ela concluísse a resposta dizendo que foi Noé. Mas rapidamente todos responderam a quantidade sem a percepção de que a resposta, embora fosse bíblica, mas o nome do personagem estava incorreto. Então ele mostra que o subconsciente grava esta área. É um memorial bíblico que alguém tem dentro de si. Ele pode fazer a resposta certa, mas o seu subconsciente pode confundir ali a questão exata de sua resposta, mostrando, como eu disse, funciona mais ou menos como um HD de um computador. Ali fica armazenado coisas ruins e coisas boas que nos aconteceram, diferente do consciente, que analisa e que tem a percepção do eu e do ambiente onde vivemos. Baseado nisso, meus irmãos, nós vamos ver que a Bíblia diz que possuímos a mente de Cristo. E se possuímos a mente de Cristo, o nosso subconsciente está nele, ou nessa memória, nesse HD que temos em nossa mente, está gravado quem é Deus. E é no nosso subconsciente, no homem que se subjeta para esta nova vida, ou se apresenta para essa nova vida, que o Espírito Santo de Deus trabalha. Nesse subconsciente, se você construir um aspecto errado acerca de Deus, você trará à consciência um evangelho errôneo, uma vida com Deus errônea e uma consciência de Deus deturpada, não segundo a sua palavra, mas segundo aquilo que lhe ensinaram. O pastor Paulo Júnior, ele faz uma declaração em uma de suas máximas muito importante. Ele diz que se alguém se converteu há menos de 20 anos atrás, corre o sério risco de nunca ter ouvido o verdadeiro evangelho. Então eu creio e eu tenho também uma percepção de que pessoas hoje não têm plena consciência, nem no seu subconsciente tem a gravação exata de quem é Deus, porque eles não vivem aquilo que expressam conhecer. Eles não têm a manifestação da vida daquele a quem expressam conhecer. Eu quero ver aqui nesse momento com você agora o que a Bíblia fala acerca de Deus, o que o nosso subconsciente conhece acerca de Deus. É aquilo que ele vai manifestar à nossa consciência. E a nossa consciência, por sua vez, irá trazer à existência a verdadeira realidade de um evangelho puro, de um evangelho genuíno. Porque, é claro, a Bíblia a nos dizer, se nós temos a mente de Cristo, nós temos consciência de quem é Deus.
Veja esse vídeo, baseado em uma história que é bíblica. E nesse vídeo nós podemos ver e entender o que diz o Salmo 19. O Salmo 19 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há nelas linguagem nem fala, onde não se ouve a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai de seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá alegria aos simples. Davi, ele conhecia a Deus e ele tinha consciência, como Paulo, como Moisés e como tantos outros homens de Deus, de quem realmente era o Deus que ele servia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que emana poder e glória sobre o universo criado. Se nós que somos cristãos tivermos essa consciência de Deus, nós devemos, de certa forma, ter uma consciência morta para o pecado, porque a Bíblia diz que o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus e purificará a nossa consciência de atos que nos levam à morte, para que servamos um Deus vivo. Hebreus capítulo 9. A Bíblia nos fala também que o desvio do verdadeiro cristão, o desvio do evangelho, ele se dá por uma consciência errada de Deus, por uma formação no subconsciente de maneira deturpada acerca de Deus. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Nós podemos olhar hoje as igrejas, os cristãos que estão totalmente cauterizados pelo mundo, por consciência de doutrinas totalmente deturpadas e longe, distantes da palavra de Deus. Se você não tiver uma consciência correta de quem é Deus, se você não tiver no seu subconsciente a verdadeira imagem e semelhança de quem é Deus, você não conseguirá servi-lo diante de todas e qualquer circunstâncias que tente de alguma maneira te impedir de servi-lo. Você vai se render a essas circunstâncias, você vai se dobrar diante do mundo, porque a sua consciência de Deus é apenas uma consciência visível, é uma consciência religiosa, é uma consciência tradicionalista dentro de um conceito de doutrina e não dentro de uma subjetividade no subconsciente, aonde Deus operou profundamente, te trazendo a realidade de quem Ele é. Como se conduz um verdadeiro cristão quando ele tem essa consciência e o seu subconsciente está praticamente alicerçado pela provisão, pela sustentação e pela verdade das Escrituras. Olhe bem, este é o nosso orgulho, diz Paulo. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente o nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Há muitas pessoas que não sabem ainda se servem a Deus, se servem ao mundo, se continuam firmes com Deus, se resistem ao pecado, se resistem aos manjares do mundo ou se deleitam com os manjares do mundo.
e são pessoas provenientes das mais variadas denominações, são pessoas que até estão ensinando, como pastores que estão em cima de púlpitos, casados pela segunda, terceira, quarta vez, pessoas que estão alinhando a mente das pessoas com o erro, ensinando aquilo que não é proveniente de Deus. Então, quando nós temos uma mente, uma consciência, um subconsciente alinhado com a palavra, nós obedecemos à palavra de Deus. O objetivo dessa instrução, diz Paulo a Timóteo no capítulo 1, versículo 5, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Uma fé que acredita nesse Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador e provedor de todas as coisas. Uma fé que não vacila, uma fé que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Assim diz o escritor aos Hebreus: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência morta, culpada, e os nossos corpos sejam lavados com água pura. Hebreus 10, 22. E eu concluo aqui, meu irmão, dizendo o que diz o apóstolo Paulo: por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. A consciência de quem é Deus, a consciência de que nós somos servos de Deus, está expressa diante das nossas atitudes no dia a dia, diante dos nossos relacionamentos, diante de quem nós vamos procurar para ser o nosso cônjuge, diante de quem nós vamos estar oferecendo o nosso corpo, a nossa vida, os nossos olhos, todo o nosso ser. Quem tem uma consciência de Deus tem um subconsciente cauterizado pela lembrança da cruz, pela lembrança do Evangelho, pela lembrança do poder de Deus e de todas as maravilhas que Ele nos tem feito. Então, meu querido, minha querida irmã, tenha uma consciência pura diante de Deus. Se há algo na sua vida, se há algo no seu ministério que precisa ser consertado, esse é o tempo, essa é a hora. Ainda existe uma vitória preparada para você. Ainda existe um novo e vivo caminho preparado para você. Enquanto estamos nessa vida, sirvamos a Deus com consciência de quem Ele é. Não apenas de aparência, não apenas para ser mais um ícone na sociedade, um ícone gospel. Não importa se você apareça, se você não apareça, o importante é que Deus sabe quem você é e a sua consciência de Deus deve saber quem Ele é. Sabendo quem Ele é, você andará em novidade de vida. Pois a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus te abençoe. Estaremos aí com você a cada semana. Vemos aí a possibilidade de estar colocando um vídeo novo, uma mensagem nova, uma instrução nova para que você possa ser uma bênção em nome de Jesus. Eu sou o pastor Adelso Ferreira, sou pastor das igrejas Batista da Provisão aqui no sul de Minas. Deixe aí a sua inscrição, o seu like, compartilhe essa mensagem e ajude os irmãos a conhecer a Deus e a viver o pleno Evangelho de Cristo Jesus. Deus abençoe e até um próximo vídeo em nome de Jesus.